Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E não é necessariamente um pré-jogo, mas é quase pré-jogo ali. Santos e Atlético Mineiro se enfrentam amanhã na Arena MRV. E o professor Vojvoda tem mudanças no time, né? O professor resolveu mexer na equipe, algumas mudanças por necessidade, né? Outras por opção mesmo. E então vamos trazer isso aqui hoje, né? O jogo que amanhã é 4 horas da tarde, né? E deve passar só no Premiere, se não estou enganado, é só Premiere, não é nem no Sport TV. Mas tá bom, então vamos falar aí sobre essa escalação provável, né? E antes, deixa o like aqui no vídeo, tá? Se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente. Se você quiser se tornar membro também, fique à vontade. Mas pelo menos o like e a inscrição, tá bom? A rodada, até pra falar rapidinho, né? Eu tô olhando aqui agora porque tá acontecendo o segundo tempo de Palmeiras Internacional. O Palmeiras tá criando 4 no Inter, né? Só no primeiro tempo, meu Deus. Já foi esses 4 gols, né? No segundo ainda não saiu nenhum, pelo menos até o momento. O Grêmio perdeu do Mirassol, né? O que é bom pro Santos, mantém o Grêmio ali mais perto. E teve um confronto direto ali embaixo, que até é bom porque o Vitória não passa a gente, mas é ruim porque dá uma sobrevida ao Fortaleza, né? Eu penso que quanto mais rápido caírem os outros, melhor pra gente tentar se livrar. Mas acho que é uma coisa que até imaginava. O Fortaleza com a mudança de técnico de novo, teve ali uma questão anímica, né? Venceu o Vitória por 2-0 e, enfim, manteve ali embaixo. Então, rodada até agora pro Santos que pode ser considerada boa, acho, né? Enfim, agora amanhã ainda, até rapidinho passar pelos jogos. Hoje ainda tem Fluminense e Corinthians, né, 9 horas. Amanhã tem Red Bull Bragantino e Sport, às 11 da manhã. Atlético Mineiro e Santos, Juventude e Flamengo, São Paulo e Botafogo e Vasco e Ceará. Beleza, agora vamos falar sobre a escalação. Segundo meu amigo Lucas Mussetti, o professor Vojvoda mudou o time em algumas partes, né? Algumas, vai falar pontes no defesa, meio e ataque, mas enfim. E algumas por necessidade, como eu disse. Por exemplo, o Roleiser está suspenso, tá? Então não viajou para essa partida. Gabriel Bom Tempo não estava sendo titular, né? Nem foi na estreia do Vojvoda, mas está com lesão no adutor da coxa, então deve ser desfalque até na próxima rodada também, não só amanhã. E o William Arão, ainda com a lesão lá na panturrilha, né? Tudo mais. Além dos recém-chegados Alexis Duarte e Bilal Brahimi. O Alexis até chegou, já foi anunciado e tudo mais, não apareceu no bid ainda, mas como chegou só na sexta-feira, né? Treinou só na sexta-feira. Aliás, ele treinou hoje, né? Treinou no sábado, mas chegou ontem na sexta. Mas aí não iria para a partida. O Brahimi ainda nem anunciado foi, né? Mas beleza, então, provável escalação Brazão, Mike, Zé Ivaldo ou Adonis Frias, né? Segundo o Mussetti, os dois ficaram ali brigando, né, pela vaga ao longo da semana, mas a tendência é que deva ser o Zé Ivaldo. É a mesma defesa, então, que jogou contra o Fluminense, né? Luan Pérez e Escobar. Zé Rafael, João Schmidt, Vitor Hugo e Neymar. Ou seja, meio de campo com 4 meio-campistas. E eu já vou explicar o que eu penso disso já, né? Na frente, Guilherme e Lautaro. Sobre essa... Eu coloquei na formatação meio que um losango, né? Só o Neymar caindo um pouquinho mais para a esquerda, como ele sempre faz. E o Vitor Hugo, imagino que vai ser esse cara um pouquinho mais à frente. Que, inclusive, é uma função que ele fez muito no Flamengo com o Dorival, né? Especialmente. Com o Sabolli também, mas mais com o Dorival. De ser um meia que não era o meia principal, né? O armador e tal, o camisa 10, mas era o meia de chegada. Pode ser que ele faça esse papel com o Neymar amanhã. Esse cara de aproximar, de chegar mais à frente, mas o Santos trabalhando um pouco mais por dentro e não tanto só pelas pontas. Até porque pelo lado esquerdo com o Escobar, imagino que não vai subir tanto. E o Mike pode ser até que tenha uma liberdade mais pelo lado direito, mas não acredito que vai ser uma arma ofensiva para ser utilizada a todo momento, né? Laterais subindo a todo momento. Então, imagino uma estrutura diferente. Na frente, penso que o Guilherme e o Lautaro, dois atacantes de movimentação, né? O Lautaro, o centroavante, né? O Guilherme um ponta, claro, mas imagino que vai ser alguma coisa mais... Claro, o Guilherme vai buscar mais o lado esquerdo do campo, assim como o Neymar sempre busca, de cair para o lado esquerdo mais. Mas, de repente, ele joga mais próximo da área também, o que até, de verdade, pode ser benéfico para ele. De repente, ele fazer mais o simples, entre aspas, pegar menos na bola para finalizar em tempo menor, né? Não precisar ficar dando tanto drible, é isso que eu quero dizer. Ou conduzir por tanto tempo, enfim. Agora, eu passo também por uma outra possibilidade. A gente imagina que vai ser esse 4-3-1-2, né? Que é o losango, ou 4-1-2-1-2, né? Que seria o Zé mais preso, o Schmidt e o Vitor Hugo mais à frente, próximos do Neymar, o Neymar como armador. Igual eu deixei na tela aí mais ou menos. O Schmidt não é esse cara de chegada à frente, né? É um jogador mais lento, de mais posse de bola mesmo, passador melhor, né? Em teoria.
Então não imagino que também vai ser igual o Vitor Hugo, por exemplo, de chegar a todo momento, de pisar na área, de ter inclusive um vigor físico bem maior. Mas pode ser esse cara de conduzir a bola mais pelo lado esquerdo, levar ela até o Neymar, não sei, né? Agora eu testo outra alternativa aí no campinho, imaginando, né, não sei, pensando em uma possibilidade. Será que em algum momento o Vojvoda treinou o Vitor Hugo mais aberto pelo lado direito? Quase como um ponta, não necessariamente um ponta, mas um meia pela direita, caindo pelo lado direito. E aí nesse cenário, imagino que Zé Rafael e Schmidt ficariam mais presos, mas como volante mesmo, os dois de contenção, né? E o Ney como armador. Será? Acho que pode ser um cenário, porque aí você teria, até um pouco diferente, né? Você teria um ponta pela direita que não é tão ponta, né? Meia ponta, e do lado esquerdo sim, já um jogador de mais velocidade, de ataque ao espaço, que é o Guilherme. E com isso você tem ali o Lautaro como centroavante. De novo, o Lautaro é mais... Eu imagino que em todos esses cenários o Lautaro seja esse cara para se movimentar, para abrir espaço, para buscar tirar os zagueiros de algum posicionamento mais fixo, talvez, né? E claro, agora também o Sampaoli estreou na quinta-feira, né? Perdeu para o Cruzeiro por 2-0, né? O Cruzeiro eliminou o Atlético da Copa do Brasil. Imagino que está muito cedo ainda para a gente... ver qualquer coisa muito elaborada em um time do Sampaoli, já que ele teve aí 2 semanas, nem 2 semanas de treino lá no Galo. Mas a gente sabe que tem algumas ideias, né? Normalmente os times dele, né? Eu vi o comecinho do jogo, para falar a verdade, contra o Cruzeiro, mas não vi para analisar assim. Normalmente são times mais agressivos, a gente sabe, que gosta de espaçar muito campo, abrir muito bem as pontas, gerar situações de 1 contra 1 nessas inversões, por exemplo, de um lado para o outro. Com o Arana teve muita liberdade, né, pelo lado esquerdo no jogo de quinta-feira, enfim, alguns padrões ali que a gente sabe que o São Paulo tem. Então, acho que dá pra gente ter uma pequena noção ali. E no lado defensivo, é um time que normalmente, né, os times do São Paulo são times normalmente que jogam os zagueiros mais à frente. Então, não só os zagueiros, o time inteiro com uma linha mais à frente. Então, não sei se de repente é uma ideia de ter justamente esse ataque de movimentação para tentar incomodar quando o Santos tiver a bola, para tentar tirar os zagueiros ali da sua zona de conforto, que normalmente os times do São Paulo marcam de forma mais não é posicional a palavra, mas é mais cada um no seu certinho, não exatamente individual, né, sim, por zona, mas não são tantos de mudar a posição, por exemplo, na hora de defender, né? Mas enfim, então acho que dá para ter uma imaginação aqui que a gente pode fazer do que o Vojvoda pretende. O que me intriga bastante a gente teve um grande período aí de treinos, né? Um grande período, né? 10, 12 dias, né? Com a data FIFA. Infelizmente não com o elenco todo à disposição, de novo, sem o Ilharão, bom tempo, por lesões esse, e o Rolês é suspenso, além dos 2 chegados que ainda não estão no bid. Então, acho que o Vojvoda teve tempo para testar muita coisa. Não um grande tempo, né? Até porque não dá para imaginar cada dia ele testando uma formação, não é isso. Mas ele pode implementar um pouquinho mais de ideias, especialmente no sentido de comportamento defensivo, pressão pós-perda. Qual é a instrução? É ser agressivo? É tentar perder, assim que perder a bola, tentar recuperar o mais rápido possível? Fechar os espaços, pensando mais em voltar o time, na hora que perde a bola, voltar o time primeiro para se posicionar para depois tentar ser mais agressivo. Acho que a gente vai poder observar muito bem esses comportamentos amanhã. E eu estou muito curioso por isso. Eu quero muito ver isso. Enfim, então acho que basicamente é isso. Time diferente. Expectativa interessante, né? A gente ter essa volta aí, um jogo bem difícil, claro, mas com peças novas, com um técnico que foi quase uma unanimidade, né, entre a torcida e com tempo para trabalhar. Vamos ver amanhã, que a gente precisa muito vencer. Inclusive, se vencer, passa o Atlético Mineiro. Na tabela, o Atlético está com 24 pontos e está ali em 14º. Então seria de extrema importância. O Santos, se vence, vai a 25. Se perde, o Vitória já não vai ultrapassar, mas o Juventude... que o Juventude pega o Flamengo, né? Mas vai saber. O Juventude, se vencer, passa a gente. O Vasco, se vencer, pega o Ceará em casa. Um jogo mais acessível, em teoria, né? O Vasco se distancia, porque a gente está igual o Vasco ali, só que eles estão vencendo a gente no saldo. Tem -1 e a gente tem -11, né? Então, é um jogo de extrema importância e confronto direto. Bom lembrar. Mas é isso. O que você achou da escalação do professor Vojvoda? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui. E até amanhã, pessoal. Valeu!